Boa noite a todos, eu me chamo Michele e nós iremos falar sobre o Requalifica UBS. O Requalifica UBS é uma das estratégias do Ministério da Saúde para a estruturação e o fortalecimento da atenção básica. Por meio do programa, o Ministério da Saúde ele propõe uma estrutura física das unidades básicas de saúde que sejam acolhedoras e que tenham os melhores padrões de qualidade. Tanto a adesão ao programa quanto o registro de andamento das obras são realizados pelo SISMOB, que é o Sistema de Monitoramento de Obras, ferramenta essa que possibilita ao gestor um maior controle sobre o andamento dessas obras. E com esses registros em dia, garante a continuidade dos repasses que são realizados pelo Ministério da Saúde. O Requalifica UBS ele foi instituído em 2011 e esse programa ele tem como objetivo o incentivo financeiro para a reforma, ampliação e construção de unidades básicas de saúde, provendo condições adequadas para o trabalho em saúde, provendo também uma melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica. Ele envolve também ações que visam a informatização dos serviços e a qualificação da atenção à saúde desenvolvida pelos profissionais da equipe. Boa noite, eu me chamo Aline e vou apresentar para vocês um pouco sobre as diretrizes e os eixos do programa Requalifica UBS e como ele é desenvolvido no SUS. Como a Michele explicou anteriormente, o Requalifica UBS é uma das estratégias do Ministério da Saúde para a estruturação e o fortalecimento da atenção básica. Por meio do programa, o Ministério da Saúde propõe uma estrutura física das UBSs acolhedoras e dentro dos melhores padrões de qualidade que facilitem a mudança das práticas das equipes de saúde. O Ministro de Estado da Saúde, considerando algumas portarias, regula o financiamento e a transferência dos incentivos federais para ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento. Regulamenta o desenvolvimento das ações de atenção básica de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Promove uma programação visual padronizada das unidades do SUS. Define qual é a responsabilidade conjunta da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, considerando a necessidade de aperfeiçoar a estrutura física das UBSs, com finalidade de expandir a atenção primária à saúde por meio de implantação de novas equipes de saúde em família em grandes municípios. A adesão ao programa quanto o registro do andamento das obras é realizado pelo SISMOB, que é o Sistema de Monitoramento de Obras, ferramenta que possibilita ao gestor maior controle sobre o andamento das obras e, com os registros em dia, garante a continuidade dos repasses realizados pelo Ministério da Saúde. De acordo com a portaria número 340 de 4 de março de 2013, que redefine o componente construção do programa Requalifica UBS, o artigo 4 ficam definidos 4 portes de UBS a serem financiados por meio do componente de construção. A UBS Porte 1 está destinada a habitar e a abrigar no mínimo uma equipe de atenção básica com um número de profissionais compatíveis a uma equipe de atenção básica. A UBS Porte 2 destina a abrigar no mínimo 2 equipes de atenção básica com um número de profissionais compatíveis a 2 equipes de atenção básica. A UBS Porte 3 está destinada a habitar no mínimo 3 equipes de atenção básica com um número de profissionais compatíveis a 3 equipes de atenção básica. E a UBS Porte 4 está destinada a abrigar no mínimo 4 equipes de atenção básica com um número de profissionais compatíveis a 4 equipes de atenção básica. O artigo 5º fala sobre o valor dos incentivos financiados a serem destinados pelo Ministério da Saúde para o financiamento da construção de cada UBS de acordo com seu respectivo porte. E que é assim, a UBS Porte 1 é destinada a R$408 mil, a UBS Porte 2 é destinada a R$512 mil, a UBS Porte 3 é destinada a R$659 mil e a UBS Porte 4 é destinada a R$773 mil. O inciso 1º fala sobre que se o custo final da construção da UBS
seja inferior ao incentivo repassado pelo Ministério da Saúde, a respectiva diferença no valor dos recursos poderá ser utilizada pelo município ou Distrito Federal para o acréscimo quantitativo de ações e construções dirigidas exclusivamente à mesma UBS contemplada. O artigo 6º fala sobre como pleitear a habilitação ao financiamento previsto no componente construção. O município ou Distrito Federal deverá cadastrar sua proposta perante o Ministério da Saúde por meio do sítio eletrônico que está aparecendo aqui na sua tela. Primeiro, fala sobre a localização da UBS a ser construída com o endereço completo. Segundo, fala sobre a coordenada geográfica do local da construção através de ferramenta disponibilizada no sistema de cadastro de proposta. Terceiro, fala sobre a certidão de registro emitida pelo cartório de registro de imóveis competente ou, alternativamente, por termo de doação de forma irretratável e irrevogável por, no mínimo, 20 anos ao município ou Distrito Federal, conforme documentação exigida em lei, como hábil à prova de propriedade e ocupação regular do imóvel ou ainda mediante declaração comprobatória de condição de terreno público. Em 2013, o Ministério da Saúde desenvolveu os projetos arquitetônicos padronizados às UBS, conforme o porte definido pela Portaria de número 340 de 2013. No intuito de promover a maior celeridade no processo de contratação e construção das UBS. O Ministério da Saúde propõe a construção de unidades básicas de saúde em métodos construtivos racionalizados ou industrializados, que permitam maior eficiência e rapidez na construção e que para apresentarem o desempenho exigido para essas edificações. Para possibilitar a utilização desses métodos construtivos e a verificação do atendimento, as exigências do desempenho deverão ser elaborados projetos de transposição, que se caracterizam basicamente pela adequação de um projeto pré-existente a determinado sistema ou método construtivo e suas respectivas especificações técnicas, definidos nas diretrizes técnicas para a apresentação de projetos e construções de unidades básicas de saúde. As instruções destinam-se à elaboração do memorial descritivo e apresentação do projeto executivo de implantação, exigências com relação a dimensionamentos e especificações técnicas relativas à segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Devem seguir as normas e regulamentações pertinentes. Neles são apresentados projetos executivos, localização e característica do terreno, infraestrutura, fundação, tratamento externo, instruções para a nomenclatura dos arquivos, diretórios e layers, e instruções para espessuras de penas, tipos de fontes e cotas e produtos gráficos. Buscando trazer exemplos de unidades básicas de saúde a serem construídas aqui no meu município, eu encontrei uma unidade básica de saúde, porte 3, que está sendo construída aqui no Guaraituba. Ela vai estar localizada na rua Genésio Moreschi e contará com 594 metros quadrados de construção e receberá um investimento de R$ 1.132.000. Um outro exemplo de unidade básica de saúde construída aqui em Colombo é a unidade básica do Osasco. Ela foi construída em 2017 e teve um investimento aproximadamente de R$ 1.176.000. Foi construída numa área de 752 metros quadrados e que já está atendendo uma área populacional de mais de 15.000 pessoas. Como está contextualizado no âmbito das redes de atenção à saúde? No final de 2010, como fruto de um grande acordo envolvendo o Ministério da Saúde e o CONAS, foi publicada a portaria número 4.279 de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização das redes de atenção à saúde, as RAS, no âmbito do SUS, no qual consta a seguinte contextualização da RAS. São arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão. Buscam garantir integralidade do cuidado.
No decreto 7.508, de 28 de julho de 2011, esse decreto ele regulamenta artigos da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. Consta no artigo 7 que as redes de atenção de saúde estarão compreendidas no âmbito de uma região de saúde, ou de várias delas, em consonância com as diretrizes pactuadas nas comissões intergestoras. No artigo 30, que as comissões intergestoras pactuarão a organização e funcionamento das ações e serviços de saúde integradas de rede de atenção de saúde. E no artigo 32, que as pactuações sob responsabilidade das comissões intergestoras. A atuação do enfermeiro no contexto da política pública ou no programa de saúde. O Brasil representa o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que mantém o sistema de saúde público, universal, integral e gratuito. Características que, aliadas às suas dimensões continentais, às transições demográficas e epidemiológicas e ainda às suas desigualdades regionais, acarretam inúmeros desafios à sua consolidação. É neste contexto de discussões, conquistas e desafios que o enfermeiro precisa delinear cada vez mais o seu melhor campo de atuação profissional e desenvolver o seu projeto político legal, coerente com os princípios e diretrizes do SUS, bem como as diretrizes da ESF. Um projeto profissional, portanto, que necessita considerar o ser humano ser individual e coletivo como um sujeito e ator social. Nessa direção, questiona-se qual o significado do papel profissional do enfermeiro no Sistema Único de Saúde brasileiro e qual o significado da sua prática social nesse campo de discussões e significações teórico-práticas. A partir da lógica do SUS, o cuidado da enfermagem é visibilizado como prática interativa, multidimensional e interdisciplinar, ou seja, como prática social que integra uma rede de relações e associações comunitárias. Nessa direção, os participantes entendem que é preciso ocorrer uma articulação crescente com os diferentes profissionais que atuam no sistema de saúde, para que a pessoa humana, em seu contexto singular e coletivo, seja compreendida como um ser integral, protagonista do seu processo de saúde e doença. O enfermeiro é reconhecido nessa perspectiva pela habilidade interativa e associativa, por compreender o ser humano como um todo, pela integralidade da assistência à saúde, pela capacidade de acolher e identificar-se com as necessidades e expectativas dos indivíduos, pela capacidade de interagir diretamente com o usuário e a comunidade, bem como pela capacidade de promover o diálogo entre os usuários e a equipe de saúde da família. O enfermeiro se aproxima, identifica e procura criar uma relação de empatia com o usuário, independentemente das suas ações sociais e condições sociais também. O enfermeiro é aquele que encaminha e otimiza as intervenções de cuidado em saúde, de modo que integre e contemple tanto os saberes profissionais quanto os saberes dos usuários. Os profissionais de saúde se encontram por meio do SUS e mais especificadamente da ESF. Diante de um novo modelo assistencial no qual o impacto do desconhecido e a insegurança diante do novo são inevitáveis, mas motivadores e animadores, para o crescimento profissional e o desenvolvimento social integrado e integrador. Nesse modo, tanto o SUS quanto a ESF podem e devem ser consideradas estratégias facilitadoras e estimuladoras do processo de ampliação e consolidação do cuidado de enfermagem como prática social empreendedora, comprometida com o desenvolvimento humano e a transformação social. O papel do enfermeiro é reconhecido, em suma, pela capacidade e habilidade de compreender o ser humano como um todo, sua integralidade da assistência à saúde, pela capacidade de acolher, identificar as necessidades e expectativas dos indivíduos e família, pela capacidade de acolher e compreender as diferenças sociais, bem como pela capacidade de promover a interação e a associação entre os usuários, a equipe de saúde, a família e a comunidade. A enfermagem se aproxima, se identifica e procura criar uma relação efetiva com o usuário, independentemente das suas condições econômicas, culturais e sociais. Ou seja, busca otimizar as intervenções de cuidado da saúde de modo que integre e contemple tanto os saberes profissionais quanto os saberes dos usuários e da comunidade.